A segunda semana do segundo turno inicia com uma ofensiva da campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, por contatos com o eleitorado evangélico e a previsão da divulgação de uma carta com compromissos com este eleitor. O documento não é um consenso entre a campanha do petista. De um lado estão os que defendem uma reação com o crescimento de fake news que relacionam Lula a temas considerados negativos por este eleitorado. Do outro lado, estão os que resistem a misturar ainda mais a fé com a disputa política. Segundo integrantes da campanha petista que participam da elaboração de documentos, a ideia de texto é ratificar o compromisso do petista com a liberdade religiosa, negar mais uma vez as mentiras que associam um eventual terceiro governo seu ao fechamento de igrejas, garantir que não serão feitas alterações e normas que envolvam valores cristãos, de família e da vida. Enquanto isso, o presidente à reeleição Jair Bolsonaro disse que recebeu sugestões para aumentar o número de vagas de ministro no STF, caso seja reeleito, mas que essa proposta pode ser descartada se o Supremo baixar um pouco a temperatura. Atualmente, o STF tem 11 ministros. Bolsonaro indicou 2 atuais, o ministro André Mendonça e Nunes Marques. Caso seja reeleito, terá direito a mais 2 indicações, já que os ministros Ricardo Lewandowski e Rosa Weber terão de se aposentar por atingir 75 anos, idade que se a aposentadoria se torna obrigatória. A possibilidade de se aumentar o número de cadeiras no Supremo Tribunal Federal poderia dar a Bolsonaro um eventual segundo mandato, maioria na Suprema Corte Brasileira. Em outro trecho da entrevista, o presidente da República sugeriu que a nova composição do Senado Federal poderá equilibrar a relação com o Supremo. Cabe aos senadores analisar pedidos de impeachment de ministros da Corte. Eu acho tão sem sentido discutir essa questão de que 100% dos evangélicos são Lula ou são Bolsonaro, 100% dos católicos são Lula ou Bolsonaro. Eu acho até que é uma ofensa à inteligência você querer dizer isso, né? Você querer afirmar isso. Toda unanimidade é burra, e é óbvio que a gente tem evangélicos que entendem que o presidente Bolsonaro é a melhor opção, assim como tem evangélicos que entendem que talvez o ex-presidente Lula seja a melhor opção para o país. Eu acho... Não, porque... Com Bolsonaro você não usou talvez. Você entendeu, Herbert? Você entendeu o que eu quis dizer. Zezinho, começamos com você aí sobre esse tema. O centro da discussão é essa carta aí que o presidente, o ex-presidente, quem já foi presidente, ex-presidente, tudo dá no mesmo, ao povo evangélico, porque ele perde longe nesse segmento. Na verdade, há uma tendência à direita. A igreja, na verdade, abraçou a candidatura do presidente Bolsonaro e também o voto do nordestino. Né? O voto do nordestino está sendo disputado. Eu nunca vi todo o Nordeste tanto sendo odiado quanto sendo disputado. Porque quando você chega na Bahia, você vê, na Bahia foi 3.900.000, quase de vantagem de votos. Quando você chega no Ceará, 2 milhões. Pernambuco, 1.900.000. Então é o Nordeste e agora o povo evangélico. Eu acho que tem que sair dessas pautas. Tem que deixar essa liberdade. Quem quiser escolher, escolhe um. Quem quiser... Não dá para a gente ficar agora debatendo um segmento e uma... Vai buscar outros votos, porque o que nós estamos precisando mesmo é a comunicação com o povo brasileiro, que nós somos um povo que tem que unir o Brasil. Agora, uns criticam o Nordeste, que sábado aqui, né, Cícero? Nós discutimos sobre o povo nordestino, alguns criticando, e não dá, eu sou nordestino, eu acho que o povo nordestino tem o direito de escolha quem quiser, como também o povo evangélico. Qualquer um, né, Zezinho? Não necessariamente o povo nordestino, qualquer um. É democracia, democracia é isso. Democracia é isso. Achar que o Lula é melhor, que seja o Lula, achar que o Bolsonaro é melhor, que escolha o Bolsonaro. E espiritualizar essa eleição, eu acho que escolha de homens, Deus não interfere. Homens escolhem o presidente que eles quiserem. Eu quero que qualquer um que ganha faça um compromisso com o povo brasileiro.
esperamos. Agora, o juiz falou aqui uma coisa antes e disse é sobre a Dilma. Depois do governo Lula, teve o governo da Dilma e do Temer. Temer arrumou o Brasil, porque pegou o que encontrou quebrado. A Dilma quebrou. É isso que eu quero deixar claro com o juiz. Você sabe disso. A Dilma foi um desastre, foi um retrocesso. Então, não vamos vender. O Brasil tem pautas importantes, tem coisa a ser rompida. Quanto à questão do STF, a gente já comentou. Eu acredito que esse Congresso não vai querer também impeachment ministro, porque não pode se impeachment assim. Então, o que nós esperamos é a harmonia entre os poderes e a harmonia com o povo brasileiro, a unir o povo brasileiro. Essa guerra ideológica não vai a lugar nenhum. Muito bem, deu 3 minutos a sua fala, viu, Zezinho? Só para que os colegas saibam disso. E outra coisa, eu estou 200% fechado com você nisso. Tá? Eu acho que não tem que enfiar Deus nessa questão de voto. Eu sou totalmente radical e contrário a isso. Deus não aperta a tecla para votar nisso ou naquele. Eu tenho a minha opinião e defendo isso e estou fechado com o Zezinho. Herbert Lins, 3 minutos para o seu comentário, por favor. Primeiramente, eu quero dizer ao Zezinho que ele tem uma paixão recolhida pela Dilma. Ele deve ter uma foto da Dilma guardada em casa, né? A Dilma quebrou o Brasil ou não? Ela não quebrou o Brasil. Ela sofreu boicotes, entendeu? E forças ocultas trabalharam para derrubá-la. Ele não assume, não, né? Ele não assume aí a bagunça que a Dilma fez com o país, né? Agora, então, a gente tem que desmascarar ele ao vivo, porque ele sabe que a Dilma... Pega os dados de quantos milhões a Dilma deixou sem emprego, sem escola e sem renda. E aí você vai ver se o professor Everton está falando a verdade. Já vai usar os seus 3 minutos, Moisés? Deixa ele usar agora. Olha aí, ó, ele ficou calado porque ele sabe que ele está... Né? E a gente vai, tem que continua, você vai ter os 3 minutos. Você usou 20 segundos, tem 2:40. Vai lá. Não, tem 2:20. Você usou 40 segundos, tem 2:20, vai. E aí a gente, aqui nos bastidores, descobriu, né, que a gente já sabe que o Cícero tem, né, o gato Cebola e o Bispo Cavalcante tem o gato Frajola. E aí o Piu-Piu no meio, né? O Piu-Piu batendo asinhas com essa camisa amarela, né? Interrompendo a fala dos outros. Mas é isso, né? O Piu-Piu hoje está danadinho depois da eleição, né? A todo vapor. Todo vapor. Mas com relação ao aumento das vagas do STF, né, e com relação... Isso aí já está descartado. Eu acredito que isso desestabiliza muito o presidente Bolsonaro com esse discurso dele. E com relação à carta aos evangélicos, já é esperado. Inclusive, eu estou me desenferrujando. Hoje escrevi no meu blog falando sobre, né, o convívio dos evangélicos com as forças reacionárias no Brasil, que não é de hoje. Esse convívio é desde a chegada de missionários na década de 50, provindos dos Estados Unidos, que eram missionários ligados, né, a partidos conservadores e de comunidades cristãs, puritanas, né, e com discurso moralista acentuado. Né, e aí criou-se a aderência, né, nas igrejas brasileiras evangélicas, e até hoje vem, né, com essa aderência do anticomunismo, né, e com as pautas mais progressistas. Então eu aguardo com ansiedade essa carta do presidente Lula, igual ele fez a Carta Brasil em 2002, e a partir daí, com essa carta, poderá, né, ter um efeito de ampliar a vantagem em cima do presidente Jair Bolsonaro, que hoje é de 10, né, podendo chegar a ultrapassar e, quem sabe, beirar 15% de vantagem. Muito bem. Paulo Cavalcante, seus 3 minutos sobre esse tema. Bom, primeiro falar que religião e política não se mistura, claro, mas que se convive. Nós somos seres políticos, não tem como dizer que não. A outra coisa, dizer que o Lula vai fechar as igrejas, não vai fechar, não é dessa forma. Ele não fechou quando foi com o presidente 8 anos? Ô Herbert, por favor. A igreja se fecha de outras maneiras. Se fecha com ideologia de gênero nas escolas, se fecha com a banalização do público jovem nas faculdades e doutrinação. A igreja se fecha com um lado só sendo ouvido na sociedade. Existem muitas maneiras de você fechar uma igreja. Você muda, você mata
mata todo o público dela. E nós já vivemos isso e vivemos isso agora. Tem muitos jovens que eles vão para a faculdade e eles simplesmente mudam a cabeça. Não aqueles que são realmente doutrinados, mas no meio de uma grande família existe aqueles meia boca e esses se perdem completamente. Outra coisa que é muito importante se falar é que quando se fala de carta ao público evangélico, como que eu vou desfalar o que eu já falei? Veja bem, o PT a vida toda foi a favor de aborto. Não tem como desfalar isso. Não tem. Não tem como desdizer o que já foi dito, que foi falado recentemente por essa versão do Lula agora, questão de meses atrás. Então não tem como dizer isso, né? Água não se mistura com óleo. Então nós precisamos olhar muito bem essa questão. Em um dos vídeos da época política, eu fui muito claro quando eu disse, olha, você precisa analisar segundo a Bíblia que você crê. E aí eu falo com o católico e falo com o evangélico e com o espírita que respeita a Bíblia também. Você tem que analisar quem é que reflete mais as leis do Senhor Jesus. É isso. Os dois candidatos são pessoas comuns. São pessoas comuns. Não são pastores, não são clérigos, são pessoas comuns. Só que um está aliado com um monte de coisa que não pertence ao seu segmento. Então você tem que pensar isso. Pensar a nação de uma forma diferente, pensar a nação como a nação era antes, de que forma era feita a política, todas essas notícias de roubo, de desvios. Será que isso vai ficar no esquecimento? Nós vamos esquecer dos dólares na cueca, nós vamos esquecer das malas que enchiam um prédio inteiro quase, nós vamos esquecer de tudo isso. Não é possível, né? Não é possível. E nós não podemos nos aliar, né? A luz não tem nenhuma comunhão com as trevas. Essa é a grande realidade. Ramon Cujuí, o seu comentário sobre esse tema? Eu fico preocupado porque o Paulo é contra o jovem ir para a faculdade. Ele tem da faculdade, muda a cabeça das pessoas, os jovens se perdem na faculdade. Olha, eu acho que o Paulo tem um problema com faculdade. Eu acho que a juventude precisa ir para a faculdade. Porque a faculdade disse, Paulo, você disse que as pessoas mudam na faculdade. Eu não falei isso. Deixa eu acabar. Ele está me interrompendo novamente, está me interrompendo. Você está falando que eu falei uma coisa. Não, você está me interrompendo, Paulo. Você está me interrompendo, Paulo. Porque você está me interrompendo. Vai ter o contraponto. Vai, Cujuí. Você citou ele, vai ter o contraponto. Não, os jovens para a faculdade. O bispo não sabe o que é contraponto, né? Calma, Paulo. O Paulo está nervoso. Você está muito nervoso, bispo. Segundo, né, essa coisa de misturar religião com política é complicado. É complicado. Eu já disse aqui uma vez, não há nada contra homens que são líderes religiosos, pastores, pais de santo, imãs, né, enfim, de qualquer religião, serem candidatos, na medida em que são cidadãos. O complicado é você misturar o discurso religioso com a política, para satanizar esse ou aquele candidato. Aí você foi para a profanação total. Como é profanar você falar de ouro dentro da Bíblia, vender uma Bíblia a R$50 mil para esconder corrupção no MEC, que era comandada por um pastor. É preciso separar o joio do trigo. Essas pessoas que praticam a corrupção, sejam evangélicas ou não, estão praticando corrupção. E é preciso deixar isso muito claro. A gente não está falando aqui de comunidades religiosas. É preciso afastar isso. Eu acho que as pessoas que estão na política, sejam eles clérigos, sejam eles homens religiosos ou não, têm um dever com a cidadania. E isso precisa ser visto. A cada um de nós, a você que está nos assistindo, tem o direito a professar a sua fé, né? Seja ela cristã, seja ela não cristã. Porque o país tem pessoas que não são do campo da cristandade, né? Religiões afro, budistas, né? Islâmicos, enfim, porque esse é um país democrático. E a cada um de nós precisa ser respeitado o direito de viver a sua fé da melhor maneira que lhe aprouver. Né? Porque Deus está em todos os lugares. Deus não é propriedade de um ou outro líder religioso, que profana a fé e profana a palavra, misturando, né, fé com política. Né? É preciso a gente separar isso. Houve um tempo em que a fé dominava a política, e esse tempo se chamou Idade das Trevas. Moisés Cruz, seus 3 minutos aí sobre esse tema. Pessoal, eu não sei se a gente consegue dar um close aqui, mas se vocês puderem dar um close aqui, deem. Para você que está em casa, pessoal, você que é irmão, você que é da igreja, não deixe se enganar. Isso aqui é um estudo de um antropólogo
por mais de 10 anos Você já acredita em pesquisando. ciências? É um doutor em antropologia. Olha o que ele fala aqui da esquerda e do PT. A esquerda vê os evangélicos como mercadores da fé, fanáticos e até inimigos. Isso aqui é um estudo. Por mais de 10 anos ele foi para a periferia de Salvador, ele foi para a PUC, ele foi para vários lugares, ele fez um estudo, um antropólogo, doutor em antropologia. A esquerda, vê você, eu estou falando com você que está em casa, meu irmão. Não deixe se enganar por essa carta mentirosa que está querendo voto. O cara disse há poucos dias, o pinguço, aquele que gosta de uma cachaçinha, disse que a família tradicional é atrasada. Ele disse que esse modelo de família não presta. Sabe qual é o modelo de família que ele disse que não presta? Pai, mãe, filho. Essas pessoas. Esse pé inchado que está fazendo uma carta, querendo o teu voto. Tá certo? Não deixe se enganar, meu irmão. É uma carta mentirosa, querendo o teu voto. É o lobo. O lobo está disfarçado de ovelha. Pelo amor de Deus, está aqui. Um antropólogo fez, olha só, ele tem os evangélicos como inimigo. Para a esquerda, evangélico não tem importância. Nenhuma. Será que um doutor em antropologia não serve para você? Será que você vai cair nessa lábia? Procure, está aqui na UOL. A UOL entrevistou o doutor em antropologia, o professor. É um trabalho sério, pesquisado. Sabe o que o Lula dizia dos pastores? Que os 10% só serviria para enriquecer pastor, zombando do dízimo. Certeza. O dízimo é que mantém o pastor, até aqui do lado tem um pastor. Que mantém a igreja. É que mantém a igreja. E o Lula zombando do dízimo. Sabe o que o Lula disse? Só um minuto. Só um minuto. Aí, ó. Sabe o que o Lula disse? Tá no tempo dele. Eu tenho até jeito de pastorzão. Enchendo a cara de cachaça? Roubando dinheiro do povo? Respeita os pastores, Lula.